Olá, muito bem-vindos, sejam bem-vindos a este webinar sobre potencializar as soluções de negócio da sua empresa com as Power Platform. Eu sou a Ângela Ferreira, Marketing Manager de Hydra IT, e hoje estou aqui com o Pedro Araújo, Diretor Comercial, e o Luís Lopes, nosso CTO, e vamos falar sobre as Power Platform. Enquanto ainda aguardamos um bocadinho que se juntem mais pessoas a nós, eu aproveito para já deixar aqui algumas informações. Esta sessão vai ser gravada e enviada depois por e-mail a todos os inscritos, por isso, se por algum motivo não conseguirem acompanhar a sessão até ao fim, ou se tiverem que interromper, depois podem ver o vídeo do webinar completo mais tarde. E também queria-vos convidar a partilharem as vossas questões e dúvidas, etc., que possam surgir durante a apresentação do Pedro e do Luís. Existe uma caixa de perguntas e respostas, um género de um chat, onde podem colocar as vossas questões e depois, no final da apresentação, eu faço essas perguntas endereçadas ao Pedro ou ao Luís. Vamos então só aguardar mais uns segundinhos, enquanto mais pessoas se estão a juntar a nós. E sim, penso que podemos avançar. Vou então passar a palavra ao Pedro Araújo, que nos vai fazer aqui a primeira introdução. Muito bem, muito bom dia. Vou só aproveitar para partilhar aqui o meu ecrã. Antes de mais, um bom dia a todos e bem-vindos, tal como a Ângela teve a amabilidade de nos apresentar. Portanto, meu nome é Pedro Araújo. Bem-vindos a este webinar sobre Power Platform. E no fundo esta sessão vai permitir-nos partilhar aqui um bocadinho a nossa visão sobre aquilo que é o papel destas tecnologias e das Power Platform no contexto mais abrangente de soluções Microsoft, por um lado, mas também, acima de tudo, percebermos em que medida é que nas nossas organizações conseguimos usar estas plataformas que, de alguma forma, nos vêm aqui potenciar e agilizar também alguma forma de distribuição da informação na organização. Bem, dando aqui só um mote inicial no contexto das Power Platform, portanto, as Power Platform surgiram no contexto do alargamento de funcionalidades daquilo que é o Office 365 e numa forma, digamos, de complementar uma oferta abrangente da Microsoft naquilo que são plataformas de apoio às atividades das organizações. E se repararem neste slide, aquilo que nós temos é toda uma camada de infraestrutura de suporte, desde do sistema de base de dados, passando pela infraestrutura na cloud da Microsoft, o Azure, mas depois temos aqui agora já o Power Apps e o Microsoft Flow, que são duas das nossas Power Platforms. E depois, no extremo oposto, temos o Power BI, que é uma outra Power Platform, e que depois está integrada também com uma oferta que a Microsoft possui, naturalmente, de sistemas integrados de gestão. Falamos já na semana passada, ou há 2 semanas, aliás, num dos últimos webinars que fizemos sobre Power BI, portanto, hoje não vai ser este o tema da nossa abordagem, o Power BI, mas sim o Power Apps e Microsoft Flow, que aqui estão representados nesta arquitetura desta forma, conjugado com outras soluções, mas que naturalmente têm como princípio de abertura, digamos, nos seus modelos de integração, também a capacidade de se integrarem com plataformas que não estão representadas neste desenho. No fundo, este esquema que lhes estou a mostrar é mais na ótica de se perceber que aquilo que é a oferta Microsoft procura ser cada vez mais uma oferta abrangente e integrada. E hoje toca, efetivamente, as diferentes formas de interação digital com as minhas atividades e com o meu negócio, passando pela gestão de indicadores, via Power BI, e no outro extremo, toda a componente de infraestrutura e motor de base de dados e as Power Platforms que hoje vamos falar, e pelo meio toda uma camada de gestão, que também é uma oferta naturalmente Microsoft. Como referi, hoje vamos nos focar no Power Apps e no Power Automate, ou anteriormente designado de Microsoft Flow, que no fundo portanto, fazem parte da oferta da Power Platform Microsoft, juntamente com o Power BI e com o Power Virtual Agents,
e que tem como principal objetivo permitir que os utilizadores e, digamos, os IT managers das organizações possam, de uma forma simples e intuitiva, usando estas ferramentas, disponibilizar processos e ações sobre o seu negócio aos diferentes utilizadores da sua organização. Mas sempre pautado por uma lógica de simplicidade na forma como são construídas e desenvolvidas. Portanto, hoje vamos nos focar nestas duas Power Platforms aqui centrais. São dois produtos que, sendo distintos, podem funcionar de forma complementar e é também um pouco isso que nós mostramos. Vamos mostrar hoje, aliás. São duas aplicações que têm objetivos diferentes, mas que são pensadas também, ou podem ser pensadas, para se complementarem numa lógica de disponibilizar uma funcionalidade abrangente naquilo que é a integração de processos e a atuação sobre processos da organização. Por um lado, os Power Apps pensados numa ótica de desenvolvimento aplicacional para soluções de mobilidade que podem olhar para, digamos, uma base de dados ou para diferentes bases de dados e ser uma complementaridade àquilo que são os sistemas de negócio da organização. Por outro lado, o Power Automate, que nos permite pegar em processos e montar fluxos de trabalho entre processos e notificar e autorizar e, digamos, e ter toda aqui uma lógica de fluxos de informação a serem ligados entre as diferentes aplicações que são usadas pela organização. Pegando na questão do Power Apps e começando por falar um bocadinho do Power Apps. Pronto, o Power Apps é uma plataforma distribuída com licenciamento autónomo, mas que pode ser também uma complementaridade do licenciamento Office 365 que a organização já disponha e permite que, de uma forma muito simples, nós possamos desenvolver pequenas aplicações, pequenas apps, e ligá-las a modelos de dados que a empresa já tenha, por exemplo, ao seu ERP ou à sua ferramenta de acompanhamento operacional ou até mesmo a uma folha de cálculo que foi montada em Excel ou uma base de dados SQL que eventualmente exista. A partir desta conexão, e aqui claramente um aspecto importante é a diversidade de conectores que o Power Apps já tem de base, nós conseguimos disponibilizar os dados que provêm dessa conexão numa app, numa forma muito simples e muito prática de usar, e podendo essa app, inclusivamente, ser depois personalizada em função de requisitos específicos. A grande vantagem que nós encontramos com este tipo de plataformas é o facto de não necessitar de conhecimento tecnológico em programação para podermos construir uma app. Naturalmente, haverá processos mais avançados em que poderá implicar, digamos, aqui já um conhecimento tecnológico mais profundo, mas na sua grande maioria, e a experiência que temos tido mostra que, de uma forma muito simples, até utilizadores que não têm, digamos, uma base tecnológica de programação, conseguem desenhar e montar pequenas apps que os ajudam no seu dia-a-dia, na sua atividade. Portanto, no fundo, a lógica aqui é, e que está aqui ilustrada nesta frase, capacite todos os utilizadores a criarem aplicações. Portanto, é esse o propósito do Microsoft Power Apps, é esse o propósito desta plataforma. Relativamente ao Power Automate, que anteriormente se designava de Microsoft Flow, é uma ferramenta que tem um potencial enorme naquilo que é toda uma lógica de criação e automatização de fluxos de trabalho. Portanto, o grande propósito aqui é nós conseguirmos, a partir das nossas plataformas que suportam a nossa atividade, poder criar com o Power Automate regras essas que podem ser, digamos, envolventes dentro da organização na medida em que vão criar aqui fluxos envolvendo diferentes participantes e assim, dessa forma, conseguirmos ter aqui, por um lado, um controle processual maior,
por outro lado, potenciarmos também aqui a eficiência desse controle processual, na medida em que facilmente nós vamos envolvendo diferentes intervenientes na minha atividade, seja via notificações, seja via fluxos de controle e de avanço em determinados processos da organização. Portanto, o Power Automate, tal como eu referi há pouco, pode ser uma complementaridade do Power Apps, na medida em que eu desenvolvo uma determinada aplicação, por exemplo, via Power Apps, para atualizar um determinado registro, um determinado processo, mas quero que quando esse registro, por exemplo, seja atualizado, que seja gerada uma notificação ou uma autorização decorrente desse processo de atualização. No entanto, o Power Automate pode também funcionar integrado com outros ambientes e com outras aplicações. E claramente isso é um aspecto que tem em comum com o Power Apps, que, como tive a oportunidade de referir há pouco, tem diversos conectores para outros ambientes que não Microsoft. O Power Automate, na mesma linha de orientação, permite-me também conjugar, digamos, estes fluxos com outro tipo de aplicativos que não aqueles que estão na esfera do mundo Microsoft e, dessa forma, funcionar como orquestrador de processos dentro da empresa. Portanto, no fundo, o que é que nós pretendemos aqui com o Power Automate? Transformar, e a frase aqui, chavão, é transformar o que está desatualizado em automatizado, ou seja, ter a capacidade de, com uma ferramenta de suporte processual, de orquestrador de processos, ter a capacidade de automatizar ações e fluxos que de outra forma muitas vezes não eram atualizados e não faziam parte da lógica da empresa. Ou melhor, faziam parte muitas vezes na lógica em papel, em processo, mas depois não havia a capacidade de os instruir digitalmente. E com isto, naturalmente, aumentarmos a produtividade e termos aqui um controle maior daquilo que se passa nas organizações. Portanto, são duas ferramentas que vão ter a oportunidade de ver. O meu colega Luís Lopes vai agora, daqui a pouco, mostrá-las, digamos, com alguns exemplos muito simples para conseguirem perceber, mas são duas ferramentas simples de manusear, mas que nos podem dar e que nos podem trazer ganhos efetivos de produtividade e um retorno de muito curto prazo no trabalho que é feito com elas. Por último, só queria partilhar também, isto mais em termos de nota final, depois esta informação está disponível e estará disponível no site da IDRT e também na partilha deste webinar. Qualquer uma destas plataformas disponibiliza, e isto é um processo dinâmico, todos os meses, digamos, a Microsoft disponibiliza novos conectores. Portanto, neste momento temos uma diversidade imensa de conectores que nos permitem integrar, seja o Power Apps, seja o Power Automate, com outro tipo de aplicativos, sejam eles soluções de negócio, como as ERPs, enfim, diferentes plataformas ERP de diferentes fabricantes, sejam elas motores de base de dados, sejam redes sociais, enfim, há uma multiplicidade de conectores já disponíveis que permitem-nos integrar estes ambientes e ir recolher a informação para estes ambientes de outras aplicações. E isto é sempre um aspecto importante para nós podermos também automatizar, digamos, fluxos e processos de trabalho. Posto isto, eu iria passar para o Luís para partilhar connosco um bocadinho daquilo que é a forma de trabalhar, seja no Power Apps, seja no Power Automate, e depois no final falarmos um bocadinho sobre algumas notas complementares destas soluções. Muito obrigado, Pedro. Muito bom dia a todos. Eu vou mostrar um bocadinho do Power Apps e um bocadinho do Power Automate. Como o Pedro estava a dizer, o Power Apps e o Power Automate fazem parte da plataforma do Power Platform da Microsoft e são efetivamente duas ferramentas bastante simples de utilizar e que permitem que um utilizador sem pouca experiência de programação, portanto, qualquer utilizador, de uma maneira geral, pode automatizar processos de negócio, seja na introdução de dados, seja depois através do suporte ao próprio processo em si. Eu acedo às várias áreas
às várias aplicações através do Office 365 ou através diretamente do endereço. No meu caso, eu vou ser através do Edge, que me mostra todas as aplicações que eu tenho no Office 365, e vou iniciar pelo Power Apps. No meu Power Apps, logo desde a entrada, eu tenho a possibilidade de criar aplicações. A primeira coisa que o Power Apps me pergunta é que aplicação que eu quero criar. Há dois tipos de aplicação do Power Apps, há as Canvas Apps e as Model Driven Apps. Nós vamos hoje centrar nas Canvas Apps, que são aplicações que nós desenvolvemos de raiz, que podem ser executadas através do browser, ou através de um telemóvel, ou através de um tablet, independentemente do sistema operativo desse telemóvel ou do tablet, seja iOS ou Android. O processo de criar uma Power App é extremamente simples. Como o Pedro estava a dizer, eu tenho um conjunto de conectores que me permitem aceder diretamente aos meus dados, e é um bom ponto de partida eu começar a partir dos dados que quero trabalhar. Eu vou dizer que quero começar a partir de dados, vou dizer que não quero nenhum destas fontes de dados que ele me está a sugerir, quero encontrar uma outra fonte de dados. E o Power Apps vai-me mostrar aqui um conjunto de conectores que eu já tenho previamente criados. Obviamente que eu poderia criar um outro conector e aqui ele ia mostrar todas as conexões que eu poderia utilizar. Vou fazer uma ligação, para efeitos desta pequena aplicação que vamos criar, eu vou fazer uma ligação ao Dynamics 365 for Sales. Vou apenas demonstrar fazer uma ligação, uma ficha de contacto aos contactos que estão no Dynamics 365, permitindo depois que um utilizador que esteja remotamente através de um tablet ou através de um telemóvel consiga aceder a essa lista de contactos e fazer alterações em cima dessa lista de contactos. E, portanto, não necessitará até de ter a aplicação do Dynamics 365 instalada. O sistema está-me aqui a dizer qual é a minha instância, vou-me ligar a esta instância e já me está a perguntar qual é a tabela à qual eu quero ligar. Eu posso ligar à minha tabela de contactos e digo que me quero fazer ligar. O que o sistema está neste momento a fazer, Power Apps, está com base naquela tabela de contactos a criar uma aplicação que me exponha os dados que eu considero que façam sentido, da forma que eu considero que faz sentido, mas tem logo uma aplicação completamente funcional. E isto é uma das grandes vantagens, é que, não obstante os elementos que me são apresentados a primeira vez poderem parecer elementos que não façam, enfim, que não tenham grande lógica estarem aqui, por acaso está em branco, já vamos ver como é que conseguimos alterar. Pode fazer sentido, há aqui um conjunto de funcionalidades que, por defeito, qualquer aplicação tem, que fazem sentido ter. Por exemplo, desde logo, eu consigo inserir um novo registro, eu consigo editar um registro existente, fazer pesquisas, e todas estas funcionalidades já estão por defeito embebidas nesta Power App que já está criada, diga-se. Eu vou voltar atrás só para podermos fazer aqui, para poder editar. Depois da Power App ter sido criada, eu consigo editar a Power App, portanto consigo dizer que campos é que eu quero que sejam visíveis. Muito facilmente eu vejo aqui que tenho os campos disponíveis e em cada uma das secções eu posso dizer o que é que quero que me seja apresentado. Por exemplo, eu posso dizer que quero que me seja apresentado, em vez de ser o endereço, eu posso dizer que quero que seja colocado o nome, por exemplo. E vou aqui pesquisar o nome da entidade. Tenho a imagem, tenho, por exemplo, posso, em vez de ter o código postal, posso dizer que era rua. Tudo isto é perfeitamente manipulado numa Power App que já foi criada pelo sistema. E, portanto, esta começa-me a ser, eu visualizo automaticamente as alterações que estou a fazer. Nós podemos pré-visualizar a Power App. Temos aqui, por exemplo, a Sofia Moreira. Eu posso editar a Sofia Moreira e posso chegar aqui e dizer que quero, por exemplo, editar o cargo. Vamos imaginar que tem um cargo de comercial. Grave. Esta alteração que eu estou a fazer está automaticamente a ser replicada no meu Dynamics 365. Portanto, eu não preciso de fazer qualquer tipo de processo adicional para refletir esta alteração no meu Dynamics 365. A minha Power App está feita.
Obviamente que há aqui um ponto importante, que é os processos de negócio, as validações, a autenticação, etc., que herda, neste caso, do Dynamics 365. Eu poderia ter aqui limitações à informação que estava a alterar, não só pelas minhas próprias permissões, porque eu tenho que ter permissões para trabalhar no Dynamics 365, como eventualmente por algumas regras de negócio que estejam implícitas na conexão que eu tenho. Depois de ter feito a Power Apps, obviamente que há aqui um interesse em partilhar esta Power Apps. Eu vou gravá-la, vou aqui gravar a Power App, vou-lhe dar o nome. Posso gravá-la localmente no meu computador, posso gravá-la para a nuvem. Portanto, aqui a diferença é eu poder gravá-la, trabalhá-la, enfim, na minha máquina, posteriormente passá-la para outra máquina, passá-la para alguém, ou então ter a Power App gravada na nuvem para depois partilhá-la com outras pessoas de uma forma transversal, portanto, sem partilhar um ficheiro com cada uma das pessoas e ter os dados todos centralizados. Um aspecto importante é que, apesar da Power App ser um processo, permitir um processo de desenvolvimento um bocadinho ad hoc para cada utilizador, a gestão é centralizada, portanto, há uma gestão que é feita de forma centralizada de cada uma das Power Apps. Inclusivamente as próprias versões das Power Apps são registadas e eu posso sempre reverter para uma versão anterior de qualquer Power App. Portanto, o processo, uma das vantagens que as Power Apps têm é que possibilitam que os utilizadores desenvolvam as suas Power Apps, no entanto, mantêm o controle das Power Apps que existem, das versões que existem das Power Apps devidamente centralizado e, obviamente, sempre dependente de permissões que cada utilizador tenha. Eu, se quiser partilhar esta Power Apps, consigo fazê-lo, portanto, eu posso partilhar determinada Power App para outros utilizadores com outras pessoas. Por exemplo, quero partilhá-la para o Pedro Araújo e posso dizer, inclusive, que o Pedro Araújo é co-owner e, portanto, também poderá editar esta Power App. E obrigado. O que o sistema me está a dizer é que, neste caso, tenho que garantir que o Pedro Araújo tem todas as permissões inerentes à fonte de dados que está por base desta Power App. Neste caso, da Dynamics 365. Há que fazer uma atualização de permissões e... Neste momento, o Pedro Araújo, abrindo a aplicação de Power Apps no seu telemóvel, já teria disponível esta Power App para trabalhar nela. É tão simples quanto isto. Luís, deixa-me colocar-te uma questão. E essa aplicação, agora que partilhaste a Power App comigo, onde é que eu a obtenho? Na respectiva Store, é uma boa pergunta, ainda bem que perguntas. Na Store do iOS ou na Store do Android, há uma aplicação Power App que me permite, que eu descarrego naturalmente, faço login e me expõe todas as Power Apps que eu tenho acesso. Portanto, essa própria aplicação serve de base para eu aceder às minhas Power Apps, evitando assim que cada uma das Power Apps tenha que passar pelo processo de publicação na Store. Portanto, eu tendo essa app instalada no meu smartphone, por exemplo, passo a ter logo disponíveis todas as Power Apps que estão partilhadas comigo. Exatamente. E neste caso, eu acabei de receber uma notificação a dizer que tenho uma Power App que foi partilhada, que foi a que tu criaste. Esta Power App apareceria lá e eu poderia, a partir daí, editar os contactos e consultar os contactos, não é? A partir daí, editá-los, reordená-los, todas estas ações que estão aqui, poderes fazê-las, naturalmente, dependendo das permissões que tens, neste caso, no Dynamics 365. Muito bem. E diz-me já agora uma questão, antes que continues, que eu penso que é importante para quem também não está a ver. Nós estamos a falar da Dynamics 365, mas isto é aplicável a qualquer outra solução ERP ou qualquer outra base de dados, não é? Exatamente, a qualquer outra solução, qualquer outra base de dados. Eu tenho sempre, enfim, tenho um conjunto de dados que posso aceder, seja dados que estão no meu Common Data Service, que são dados que fazem parte da Power Platform e que são dados que estão subjacentes a todas as minhas aplicações do Office 365, inclusive o Dynamics, sejam dados que estão on-prem. Portanto, eu posso aceder inclusivamente a dados que estão no meu SQL on-prem. Portanto, isto é perfeitamente sempre possível. Todas estas fontes de dados que são disponibilizadas pela Microsoft para a Power Platform, eu posso utilizar. Muito bem. Se eu tiver um sistema de gestão que tem uma base de dados SQL, por hipótese, um outro sistema de gestão qualquer, naturalmente nós queremos sempre que tenham soluções Microsoft, mas sabemos que muitos
muitos dos que nos estão a ouvir eventualmente terão outras plataformas, desde que haja, por exemplo, uma base de dados SQL, conseguimos naturalmente interagir sobre essa base de dados e disponibilizar essa informação numa Power App. Eu vejo aqui, por exemplo, tenho acesso para uma base de dados Oracle. Se eu quiser aceder a dados de Salesforce, tenho acesso também aos dados de Salesforce. Portanto, há aqui um conjunto tenho aqui uma API para o Facebook, portanto, há um conjunto de fontes de dados que já estão disponíveis nativamente. Há ainda a possibilidade de eu construir as minhas próprias fontes de dados e construir o acesso às minhas próprias fontes de dados. Mas face ao número de fontes de dados que estão disponíveis, digamos que há uma larga percentagem que se encaixará com certeza nestas fontes de dados que não são apenas Microsoft. Eu penso que partilhando esta mesma e partindo aqui da questão das fontes de dados, que são também a mesma plataforma que é utilizada pelo Power Automate, que me permite, por exemplo, em cima desta Power App que fiz, receber uma notificação sempre que houver alguma alteração ou sempre que for criado algum dado novo nesta lista que eu partilhei, nesta Power App, enfim, que está disponível. O processo de criação de um fluxo no Power Automate é também bastante simples. E obviamente que nós estamos aqui a ver exemplos simplificados. Eu consigo ter um grau de complexidade bastante elevado, quer no Power App, quer no Power Automate. Nós estamos a mostrar um exemplo, mas este exemplo daqui pode ser extrapolado para outras situações bem mais complexas. Mas o processo de criação parte sempre por enfim, tende sempre a ser bastante intuitivo. Eu vou criar um fluxo que seja automatizado. Portanto, tenho aqui vários tipos de fluxos que posso criar. Um fluxo instantâneo que eu premindo até um botão no meu smartphone ou no meu tablet inicia um determinado fluxo. Um fluxo que corre de x em x tempo. Ou um fluxo automatizado. Vou criar aqui um fluxo, notificação para contactos, por exemplo, contas. Vou dizer que quero fazer o meu gatilho, portanto, aquilo que me vai disponibilizar o meu fluxo será algo ligado com o Office 365, com o Dynamics 365. E vou dizer que quero, por exemplo, quando um registro é criado ou atualizado. Quando o registro é atualizado no Dynamics 365. Carregamos em seguinte, em criar. E a partir daqui o sistema vai adaptar e vai-me guiar, adaptando os campos que eu tenho que preencher ao sistema, à fonte de dados que me vai disponibilizar, que me vai ativar o meu fluxo. Se eu estou no contexto Dynamics 365, faz-me determinado tipo de perguntas. Se eu estiver no contexto de uma base de dados SQL, faz-me outras perguntas e, portanto, é completamente guiado. O processo de criação do fluxo é guiado para o utilizador, facilitando a introdução, a criação do próprio fluxo. Vou dizer qual é a organização. Quero ligar a Hydra Dev 1. Qual é a entidade? Vou dizer que quero contactos. As contas, aliás. E a partir daqui crio um novo passo. Portanto, eu já estou a dizer quando um registro é atualizado nas contas daquela instância, o que é que eu quero que seja feito? Tem aqui várias ações. Tanto posso dizer que quero que seja feita uma ação se acontecer qualquer coisa, se o campo for isto, faz-me determinada ação, se o campo for diferente, faz-me outra ação. Caso, portanto, tenho uma forma de controlar todo o processo de fluxo, é dado logo a partir daqui. Eu, neste caso, vou só, sempre que um registro é atualizado, vai enviar um mail. Portanto, vamos escolher uma coisa simples, um processo bastante simplificado. Como tenho várias ações que possam ser executadas, nada como escrever o que eu quero fazer. Quero enviar um mail. Vamos dizer que quero enviar um mail. E ele vai-me dizer, ok, quero enviar um mail de onde? Usando que ferramenta de mail? Vou dizer que quero utilizar o mail através do Office 365. Para quem? E uma das partes interessantes é que eu posso utilizar dados que estão no meu ativador do fluxo, dados que estão subjacentes a todo este fluxo em cada um dos passos. Se eu quiser utilizar dados que estão
por exemplo, dados que vêm do registro que foi atualizado anteriormente, eu consigo, dizendo, por exemplo, que tenho aqui todos os dados que estão naquele registro. Vamos dizer que quero, por exemplo, quero mandar um mail para quem criou o registro. Tenho aqui toda a informação, vamos passar aqui qual é o assunto. Por exemplo, vou dizer que o assunto há de ser conta alterada. Eu posso misturar texto com dados que estão neste processo. Vou dizer se tem algumas opções, etc. Qual é o corpo do mail, como é que eu quero escrever este mail. Vou dizer o registro foi alterado. Enfim, e a partir daqui eu poderia gravar o fluxo e ele estaria disponibilizado para atuar. Eu tenho um processo de controle deste fluxo, eu posso visualizar as vezes que ele ocorreu, posso testar o fluxo antes de o ativar, desativá-lo, e portanto tenho um processo de controlar se este fluxo está ou não disponível para atuar e portanto, controlar quantas vezes já atuou e quem é que fez as suas atuações, quem é que o ativou, portanto tenho todo esse processo de controle de cada um destes fluxos. O fluxo está gravado, se eu vier aqui a ver, eu vejo que este fluxo está aqui, portanto tem um detalhe, foi criado por quem e portanto consigo visualizar todas as conexões. Neste caso, eu não vou dar permissões necessariamente a ninguém, porque o fluxo é um fluxo automatizado, ele está a correr cada vez que há uma alteração naquele registro. Portanto, e é um fluxo que está a correr para notificar a outra pessoa. Não há aqui permissões a darem. Qualquer utilizador que esteja, para a qual eu reencaminho o fluxo, será o meu Outlook a fazer um forward daquela mensagem. E daí ele estar-me a dizer que tem conexões ao Dynamics 365 e ao meu Office 365 Outlook. Ok? Luís, deixa-me colocar-te então já agora uma questão. Já percebemos que a programação deste fluxo é feita a partir do Power Automate, não é? Portanto, no fundo, o que tu fizeste aqui foi, sempre que houver uma alteração naquela Power App do contacto, ou sempre que, por exemplo, a Power App do contacto atualizar o meu contacto, o sistema, porque tem este fluxo aqui por trás a correr, vai enviar uma notificação para alguém, ok? Ou sempre que aquele contacto esteja atualizado por outro tipo de aplicação, não é? Não é necessariamente pela Power App. Exato. Neste caso, como eu fiz o fluxo não ligado a esta Power App, fiz o fluxo ligado à fonte, àqueles dados que estão no Dynamics 365. Sempre que houver uma alteração àqueles dados que estão no Dynamics 365, eu recebo um mail, ou quem criou o registro irá receber um mail a dizer que aquele dado foi alterado. E estamos a falar de uma notificação. Podemos também ter fluxos de validação, ou seja, de controle de processos? Sim, podemos ter vários tipos de fluxos. Podemos ter fluxos de aprovação, por exemplo, em que eu faço uma solicitação de aprovação e o próprio mail vai-me perguntar se eu quero aprovar ou não aquele registro. E, portanto, eu, através do mail, posso logo fazer a aprovação ou rejeição daquele fluxo. Há aqui vários tipos de fluxos que são criados. Este foi um exemplo apenas de notificação quando acontece alguma coisa. Um outro exemplo de utilização de fluxo é para sincronizar dados, por exemplo, entre duas plataformas. Quando eu quero garantir que determinado dado, quando é alterado, essa alteração se reflete numa outra plataforma. Que pode ser algo tão simples quanto uma folha de Excel ou algo bem mais complicado quanto um RP, por exemplo. Se eu quiser ter um processo de, vamos imaginar, que estou a fazer requisições de compras, em que quero que, quando faço uma aprovação, as requisições de compras podem estar numa lista de SharePoint, numa folha de Excel, não interessa, mas que depois, quando são aprovadas, me passam para o meu ERP. Isto pode ser orquestrado através de um flow que mantém a sincronização entre os dois elementos. Portanto, o Power Automate, no fundo, permite-me montar toda uma lógica de fluxos de organização, não é? Que pode conjugar várias aplicações, não é? E, no fundo, o Power Automate ser aqui um orquestrador. E já agora, uma dúvida que eu tenho. Nós necessitamos de ter Office 365 licenciado para ter estas plataformas? Não necessitamos ter Office 365, que as plataformas têm licenciamento autónomo e eu posso fazer esse licenciamento sem ter Office 365. Naturalmente que a experiência é muito mais rica com o Office 365 e permite maior aproveitamento das funcionalidades todas que a plataforma tem. Força, não sei se tens algo mais para partilhar. Não, essencialmente eram estas duas, queria dar aqui um cheirinho destas duas ferramentas, enfim, muito por alto,
porque senão teríamos que entrar aqui, o tempo também não permite muito mais, mas estamos disponíveis também para responder algumas questões que possam existir. Não sei se tem aí não sei se tens algumas, Ângela. Sim, Luís, aproveito para já colocar aqui algumas. Pronto, tinha efetivamente também já perguntado se estas aplicações estão incluídas no plano do Office 365 ou se é necessário o Office 365 para utilizar as Power Plataformas, portanto, aqui já se tocou nesse assunto. Há também aqui a questão de, há limite do número de conectores para se usar no Power Automate? Posso personalizar conectores? Posso personalizar conectores e, portanto, os conectores que o Power Automate utiliza são os mesmos conectores que estão subjacentes à Power Platform, que também tenho no Power Apps, e posso personalizar os meus conectores. As Power Apps podem ter ligação com câmara do telemóvel para, por exemplo, leitor de código de barras? Podem, perfeitamente. Eu posso, dentro de uma Power App, quando eu edito uma Power App, eu consigo colocar vários elementos, entre os quais câmaras de telemóvel. É uma das vantagens que as Power Apps têm, que elas já são desenhadas para mobilidade e, portanto, vão aproveitar um conjunto de funcionalidades que os próprios telemóveis têm, ou os tablets, incluindo as próprias câmaras. E, portanto, tirar uma fotografia, fazer o upload dessa fotografia é possível. Ok. Também tinha mais uma questão, que é se funciona offline. Não é esse o objetivo de uma Power App. Portanto, a Power App, o objetivo dela é que esteja a funcionar online. Okay? Pronto, aqui em relação às questões colocadas, foram basicamente essas. Também estavam aqui a perguntar se podiam aceder a uma versão trial. Sim, nós depois até podemos enviar por e-mail com o link do vídeo também acesso a essa versão trial. Pedro, não sei se tem mais alguma questão que queira colocar. Não, pronto, resta-me naturalmente agradecer aqui a participação, a apresentação do Luís, não é? E a participação de todos os que estiveram connosco neste período. E naturalmente, pronto, aquilo que nós tentamos de alguma forma partilhar aqui foram duas aplicações que eu penso que facilmente podem ser usadas pelas organizações de uma forma, como tivemos a oportunidade de ver, sem grandes conhecimentos tecnológicos, nós conseguimos montar pequenas aplicações ou pequenas apps que claramente, em alguns processos, podem ser importantes e podem contribuir para a melhoria da produtividade das empresas. E por outro lado, temos uma ferramenta como a Power Automate que nos permite, enfim, criar aqui ou tirar aqui uma nuvem sobre muitas vezes aquilo que são ou que é a ligação dos processos dentro da organização e a ligação das pessoas e das aplicações dentro da organização, porque o Power Automate realmente é uma ferramenta excelente para orquestrar essa ligação que por vezes faz com que nós tenhamos um conjunto de ilhas que não falam entre si e agora temos aqui uma ferramenta que nos permite pôr essas ilhas a comunicarem. E resta-me também dar nota que a Hidra-IT naturalmente está disponível para ajudar as empresas na exploração destas e de outras tecnologias, mas destas em particular, faz parte da nossa estratégia e do nosso enfoque como competências estas soluções e, portanto, resta-me reiterar a nossa disponibilidade e, naturalmente, agradecer a participação de todos. Muito obrigado e muito bom dia. Obrigado, Ângela. Obrigada, bom dia.